Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos lá, estamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa, especificamente a gramática, para falar um pouquinho sobre a questão da análise sintática, aquela matéria que nós já vimos em sala de aula. Bom, quando eu falo de análise sintática, eu estou me referindo à relação entre as palavras dentro da frase, da oração ou do período. Já vimos também isso em sala de aula, o que é cada um deles. Aí eu tenho que lembrar que dentro da análise sintática nós temos vários segmentos. O que nós estamos vendo agora seriam os termos essenciais da oração. O que são termos essenciais? Aquilo que não pode faltar, aquilo que deve existir sempre. E aí nós vimos já também que são sujeito e predicado. Ok? Então, os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado, que vão aparecer quase sempre. Por que quase sempre? Porque em algumas situações não vai haver sujeito. Bom, voltando. Já que eu falei sobre termos essenciais da oração, o que é cada um? O que significa cada um? O que indica cada um deles? Sujeito. É sobre quem ou sobre o que nós falamos. Tá? Não posso definir sujeito como uma pessoa, porque sujeito pode ser um objeto, um animal, um ser, qualquer. Exemplos. Eu estou bem. Sujeito eu. A mesa quebrou-se. Sujeito a mesa. O cachorro está comendo a ração. Sujeito cachorro. Eu peguei três seres diferenciados aí, um objeto, um animal e um ser humano, para indicar que sujeito pode ser qualquer um deles. Ok? Sobre quem nós falamos é o sujeito. E aí nós percebemos também como em língua portuguesa e em gramática tem os tipos, a classificação. Tipos de sujeito. Simples, quando há apenas um núcleo. Ou seja, eu estou feliz, eu. Composto, quando há dois núcleos ou mais. Exemplos, né? João e Maria são irmãos. Composto, já falei agora. Oculto, implícito, que é o mesmo, né? Ou desencial. É aquele que não aparece escrito na oração, porém você percebe pela desinência verbal, pelo verbo. Lembrando que no oculto, ou desencial, ou implícito, o verbo estará sempre em primeira e segunda pessoa. Exemplo, né? Fomos à praia, fui ao parque. Indeterminado, um pouco diferente do oculto, mas um pouco igual também. Por exemplo, ele não aparecerá também escrito na frase, porém os verbos, ao invés de segunda pessoa, estarão em terceira pessoa. Falaram de ti, precisas de funcionários, entre outros. Depois do indeterminado, nós temos a oração sem sujeito, que foi aquela situação que eu falei mais lá à frente, que às vezes pode não aparecer sujeito. Quando que eu tenho oração sem sujeito? Quando o verbo indicar um fenômeno da natureza, por exemplo, né, choveu ontem, ventou durante a noite, nevou no Alasca. Quando na frase tiver um verbo haver, há 10 alunos na sala, há uma pessoa aqui. Quando na frase tiver o verbo fazer indicando tempo, faz 1 hora que cheguei, faz 10 horas que estou aqui. Ou ainda quando tiver o verbo ser indicando passagem de tempo. E aí ele concorda com o número de horas. É 1 hora, são 2 horas, são 12 horas. Ok? Esses são os tipos de sujeito. Agora vamos para o predicado. O que é o predicado? Se o sujeito é sobre quem eu falo, predicado é aquilo que eu falo sobre alguém ou sobre alguma coisa. E aí também tem os tipos, só que eles são menos, são apenas 3 tipos. O primeiro deles, predicado verbal, quando o verbo for o núcleo da oração e ele indicar uma ação. João jogou bola. Jogar é uma ação. Predicado verbal. Ela comeu a comida. Predicado verbal. Em seguida, temos o predicado nominal, quando o predicado tiver um verbo de ligação e terá um predicativo do sujeito, ou seja, terá uma característica. Ela está feliz. Ela é estudiosa. Ele está cansado. Então eu tenho nessas 3 orações um verbo de ligação, que é o verbo é,
e do lado as características, que nós chamamos de predicativo de sujeito. E depois desse eu tenho o predicado verbo nominal. Quando eu junto os dois, eu junto uma ação com uma característica. Eu junto os dois tipos de predicado e formo o verbo nominal. Por exemplo, os pássaros pousaram cansados. Pousar é uma ação, cansados é uma característica. Portanto, eu usei as duas aí. Uma parte do verbal, uma parte do nominal e formei o verbo nominal. Alunos, é claro que é muito importante a gente ler o conteúdo, verificarmos nas páginas dos livros toda essa matéria que foi dada em sala de aula já. Aqui é uma explicação um pouco mais rápida para ficar um pouco mais elucidado essas questões. Porém, estarei também no Hangout tirando dúvidas com relação a esses conteúdos. Uma boa aula a vocês e até mais. Abraço.